Obrigada, Kleber. Boa tarde. E agora a gente vai falar sobre a qualidade da água com o Hélio Tatsu, que é empresário, vai esclarecer as nossas dúvidas sobre o tema agora. Tudo bem, Hélio? Boa tarde. Tudo jóia. Prazer te receber aqui, viu? Prazer é meu. Hélio, eu sei que você tem uma história de vida muito interessante, daqui a pouco a gente conversa sobre ela, mas eu queria que você começasse explicando para nós, na sua visão de empresário também, como você percebe a crise hídrica que a gente vive hoje? Bom, nós temos um problema, apesar do Brasil ter um dos melhores tipos de tratamento de água do mundo, eu não sei se você sabia disso, o sistema de tratamento de água do Brasil é muito bom. Só que nós temos um grande problema, principalmente nas grandes cidades, que é a perda da água pré-tratada. Muito da água que nós recebemos hoje na nossa residência, que vem das estações de tratamento de água, elas se perdem. Uma cidade como São Paulo, por exemplo, da água pré-tratada. De que forma essa água se perde? Ela se perde por ligações clandestinas. Vazamentos, né? Muito vazamento. Eu diria para você que os grandes centros, se você olhar por baixo da cidade, a tubulação é um verdadeiro queijo suíço, cheio de buraco, é muita perda de água pré-tratada. E isso faz parte da conclusão de crise hídrica que a gente chega em São Paulo, por exemplo, né? Exatamente, mas o primeiro ponto que a gente vê é a perda da água, né? Mas nós temos um outro grande problema, que existe uma coisa que o consumidor não conhece, chamado pressão contrária de rede. Então, quando você tem água na tubulação, a água vai se perdendo, ela vai saindo. A pressão ela vai de dentro para fora do encanamento. Quando falta água, que é o que está acontecendo agora, a pressão ela vai de fora para dentro. Então, muitas tubulações recebem sujeira, recebem terra. Por isso que muitas vezes... Sai aquela água suja às vezes no começo, né? Exatamente. Aí fica a indagação do consumidor, né? Se nós temos um dos melhores sistemas de tratamento de água do mundo, por que sai sujeira na minha torneira ou na minha caixa d'água? Justamente por isso, por causa da pressão contrária de rede. Acaba a água da rede, da rede de abastecimento, né? Entra ar. Entrou ar, começa a entrar terra. Aí a hora que a água volta, ela empurra pela tubulação e essa água vai chegar na tua caixa d'água. Então hoje um dos cuidados que você tem que ter maior é a limpeza da tua caixa d'água. O certo é limpar 3, 4 vezes por ano, né? Nós que trabalhamos com cada bimestre a gente poderia limpar a nossa caixa d'água, né? Eu diria que hoje você tem que limpar com mais frequência, porque a caixa d'água ela é um depósito. Aí você está recebendo hoje água pré-tratada, apesar de vir muitas vezes com sujeira, mas ela vem com cloro, e o cloro é necessário, é uma defesa que você precisa ter na tua água, né? Mas uma dica que a gente dá, nós que trabalhamos com aparelho de tratamento de água, é limpar sempre a tua caixa d'água. Ter um cuidado dobrado hoje. Por melhor que seja esse tratamento, a gente ouve falar tanto sobre isso, já ouviu falar muito, parece que por um tempo a gente deixou isso quieto, mas acho que vale a pena a gente voltar a falar. Por mais que essa água seja pré-tratada, ela não é própria para consumo, para a gente ingerir essa água, né? Ou se pode ingerir essa água? Ela é própria para consumo dentro dos padrões que diz a portaria. Nós temos uma portaria muito severa aqui no Brasil para fornecimento de água. Eu diria para você que, assim, por medida geral, a água ela não é ruim. Ela vem com cloro, ela vem com a proteção necessária. O que é ruim é o gosto do cloro na água, né? A gente aprendeu na escola que a água para o nosso consumo, ela deve ser insípida, incolor e inodora. Tudo que não é água que tem chegado em São Paulo nos últimos tempos, né? Principalmente se a gente fica um tempo sem água, aconteceu na minha casa, acho que aconteceu na casa de muita gente, às vezes você fica algumas horas sem água. Quando essa água retorna, provavelmente por essas questões da pressão da água, que ele explica pra nós, a água, ela vem com cor, às vezes ela vem até com cheiro, né? Exatamente. Não é o que a gente espera pra tomar, né? Exatamente. O que acontece hoje, por exemplo, nós fabricamos aparelhos de tratamento de água. A Roquem fabrica filtro de água. Essa é a nossa especialidade. Então, o que a gente tem notado hoje? Como é que a gente nota
vamos dizer assim, que a água está vindo com mais sedimento? Pela troca dos elementos filtrantes. Então, hoje, a Roquem vende por ano, em torno de 600, 700 mil elementos filtrantes por ano. A nossa estimativa é que vai subir no mínimo 20% isso. Isso tem a ver com a crise hídrica? Por quê? Porque a água está vindo mais suja, então é necessário trocar com uma periodicidade menor esse elemento filtrante, né? Daí a gente não está falando só do purificador em si, tem um filtro dentro do purificador também, né? Exatamente. É como se fosse uma vela, né? Não sei qual que é o nome exato. Nós chamamos o nome técnico chama-se dispositivo filtrante. No dispositivo filtrante, no nosso caso, da Roquem, é que está inserido a nossa tecnologia e o diferencial dos nossos produtos. De quanto tempo em quanto tempo geralmente se precisa trocar e com a crise hídrica o que tem mudado? O correto não é se falar de a cada quanto tempo. Só que o consumidor ele não entende muito essa linguagem técnica. O certo é você dizer, esse primeiro elemento filtrante nosso a cada 3.000 litros e o segundo elemento filtrante a cada 6.000 litros. O que vai mudar muito, a gente está falando de uma casa com 10 pessoas consumindo ou de uma casa com um casal, tudo isso muda, né? Exatamente. Varia de acordo com o número de pessoas. O tempo vai mudar, lógico. Exatamente. Exatamente. Mas eu diria para você que uma família de 5, 6 pessoas, para você ter uma ideia de cálculo, diria para você que a cada 6 meses. Aproximadamente. Com a crise hídrica isso pode diminuir um pouco? Diminui. Diminui, o que é bom para o consumidor final, né? Porque o filtro, se ele filtra, ele entope. E se ele entope, é bom, porque você está protegido, né? Você não está tomando nenhuma das impurezas, elas estão ficando, né? Exatamente. Agora eu queria que você falasse para nós, você não começou já de uma vez trabalhando com purificadores de água. Por que você se interessou por trabalhar com água? Eu me interessei porque eu acho que saúde é o patrimônio mais importante que uma pessoa pode ter. Ele é o patrimônio mais valioso de uma família. E quando você fala em água, a tratativa da nossa água deveria ser uma tratativa como se fosse um alimento. Né? Porque você pega a água da sua torneira e você lava fruta, verdura, faz os teus alimentos e depois ingere isso. Então, o cuidado com o tratamento da água é muito importante. E eu me encanto porque a primeira coisa que eu preciso para ser engajado no meu propósito, naquilo que eu acredito, eu tenho que acreditar no produto. E os produtos que nós trabalhamos são os melhores produtos para tratamento de água, não só do Brasil, do mundo. Para você ter uma ideia, nós temos tecnologia que tira desde um simples sedimento até o sal mineral da água. Nós temos tecnologia para isso. Agora eu queria que você me explicasse. Quando a gente pensa na utilização do volume morto, daí a gente viu se falando muito sobre isso aqui em São Paulo, embora o nosso programa esteja indo aí para o Brasil, para fora do Brasil, aqui em São Paulo a gente viveu uma situação onde as pessoas ficaram com um pouco de medo por causa da possibilidade do contato com os metais, e se isso poderia prejudicar a nossa água. Na hora da filtragem, algo é mais importante quando a gente fala de estar utilizando uma água do volume morto ou não necessariamente? O que nós temos que entender, e o consumidor muitas vezes não sabe, é que quando ele compra um filtro d'água, o filtro d'água, ele não saca tudo, depende do elemento filtrante. Então, se você comprar um filtro de carvão ativado granulado, diria que para tirar cheiro e gosto, você não precisa melhor do que um carvão granulado. Agora, o que passa é que muitas vezes o consumidor não sabe. Eu quero tirar metal pesado. O carvão ativado granulado não tira. Eu quero tirar cádmio, zinco, mercúrio, não tira. Eu quero tirar cistos, cryptosporidium, giardia, alguns tipos de contaminantes bacteriológicos. O carvão ativado simples não vai tirar. Né? Então, nós da Roquem, por exemplo, nós trabalhamos com elementos filtrantes adequados à necessidade do consumidor. Então, se você tem uma água que não é pré-tratada, que não vem cloro, não adianta você colocar um filtro de carvão ativado. Porque, em vez de você
melhorar a qualidade da água, você piora a qualidade da água. E o consumidor não sabe. E a gente sabe que, falando com o Brasil inteiro, a gente tem a impressão de que os problemas de saneamento básico estão totalmente solucionados. E, infelizmente, existem locais do país onde os problemas de saneamento básico não estão solucionados. E aí, para as famílias, é importantíssimo ter um filtro, né? Exatamente, exatamente. Hoje o território brasileiro, ele cobre com 92% do território brasileiro, ele tem água encanada. Isso não significa... Que é totalmente tratada, exatamente. Né? Mas você tem, por padrão, diria, 92% recebe água pré-tratada, só que o consumidor, ele não está atento a isso. Tanto é que, segundo o IBGE, ele diz que 48% dos lares brasileiros têm um filtro de água. Metade da população não tem filtro d'água. E esses 48%, 60% ainda é filtro de barro. É muita coisa, né? É bastante. E o filtro de barro não é suficiente para muita coisa. O filtro de barro, eu diria para você que atendia às necessidades de 30, 40 anos atrás. Hoje, os contaminantes que estão presentes na água... A gente está falando desde bactérias até... Exatamente. Nós estamos falando em contaminantes físicos, químicos e bacteriológicos, né? Que podem causar desde diarreia até N problemas, não é verdade? Eu vou te dar um dado. Por favor. 70% hoje das internações hospitalares são decorrentes da ingestão de água contaminada. Uau, é muita coisa. Muita coisa. A gente costuma ver muito isso em algumas épocas do ano, onde muita gente vai para algum lugar. Por exemplo, aqui em São Paulo, chegou a época de virada de ano, todo mundo vai para praia X, né? Para Santos, para Praia Grande. Aí um monte de gente é hospitalizada, problema de contaminação na água. Então, só para a gente poder ter uma noção do quanto a água interfere no corpo de um geral, né? É verdade, é verdade. E o duro que o problema da água é... E a gente pensa numa proteção na água só depois que o problema acontece, né? Depois que a pessoa já tá ruim, né? E... quer dizer, hoje... É muito mais fácil você falar do problema da água, as pessoas estão muito mais conscientes do que no passado. Isso tem melhorado bastante, viu? Agora, pra gente caminhar pro final do nosso bate-papo, eu queria que você falasse um pouco pra gente a sua visão. Se em algum momento achou que, de fato, São Paulo ia ficar sem água, a gente sabe que choveu, as questões dos reservatórios melhoraram, mas ainda não estão como deveriam estar. Qual que é a sua visão, trabalhando com água e tendo muitos clientes que te procuram para comprar o filtro que tem totalmente a ver com a utilização de água, com relação ao desperdício? Como você vê essa questão? Não só falando sobre o que a Sabesp deixa passar com relação aos vazamentos, mas falando sobre o cidadão brasileiro. Na realidade, falta muita consciência do cidadão brasileiro, né? A forma com que se trata a água aqui no Brasil, o desperdício, desde a hora de tomar um simples banho, de lavar a tua louça na sua residência, ainda falta muita consciência para o consumidor brasileiro, né? Entende-se hoje que a água, ele é um bem infinito, e não é. Ele não é. Ele é um bem finito, e nós estamos sentindo na pele aqui em São Paulo esse problema da água, e tem uma tendência de ficar pior. Se nós não fizermos a nossa parte como consumidor final, nós vamos ter muito problema. Lógico, vai depender uma parte do governo, vai depender um pouquinho do clima também. Lógico, depende de muita coisa. Depende de N fatores, mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós somos, em parte, junto com o governo, junto com outros fatores, responsáveis por esse problema de água que a gente vive hoje, né? Exatamente. Pra gente receber aqui, muito obrigada, Hélio. Quem quiser entrar em contato, tem o telefone, 0 operadora 17 2136-2600, tem o site também, né, Paulo? Isso, www.hoken.com.br. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigado. Viu? Uma ótima tarde. Obrigado, prazer. Eu vou pro intervalo, daqui a pouco